Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, o doutor procurador eleitoral, doutor Raul Batista, senhores advogados, servidores, demais presentes. Está aberta a sessão. Aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação. Hoje nós temos aqui a ausência da doutora Vanessa, que teve um problema de ordem pessoal e não pôde se fazer presente. E também, diante do período de férias do seu substituto, que é o doutor Paulo César, vão ficar, então, alguns processos serão adiados. E eu vou fazer aqui um anúncio que fica, então, adiado para a próxima sessão plenária. Os processos 313, 56.554 e 49.310, que são, respectivamente, itens 2.3, 2.4 e 2.5 da pauta física, como já dito, em razão da ausência justificada da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, lembrando que esses processos necessitam de composição plenária plena. No caso, não se faz possível essa oportunidade. Ainda teremos esse na condição de retirado de pauta, é o processo 601-613, que é o item 1.5 da pauta eletrônica. Como está, então, retirado de pauta, vai haver nova intimação. Da relatoria. Desembargador Sebastião Barbosa, nós temos aqui um pedido de preferência num processo eletrônico, é um PJE 0600-311, é o 1.4 da pauta. É um embargo de declaração em embargos de declaração no mandado de segurança, propaganda política, eleitoral, internet, processo, referência, número tal. O embargante é o Ministério Público Eleitoral. O embargado é o Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. O impetrado, no caso, é o Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. A relatoria, como dito, é do desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem passo a palavra. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do venenoso acórdão proferido por essa colenda Corte Regional nos embargos de declaração em sede de mandado de segurança aforados por Facebook Serviço Online Brasil Limitada, que assim restou emendado. Peço licença para nem ler a... Obrigado. Mas eu vou ler. Agora chegou meu óculos. Como que faz para ele? Aqui, né? Eleições 2018, embargos de declaração, omissão, ocorrência, tese deduzida na inicial, não enfrentada, acolhimento, mandado de segurança, ato impetrado, decisão judicial proferida por juiz auxiliar da propaganda, ação de origem que cumulou pedido de produção antecipada de provas com pedido declaratório, adoção do procedimento da produção antecipada de provas, rito processual que não admite defesa ou recurso, violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, decisão teratológica e embargos acolhidos para conceder a segurança. Como faz para rolar aqui assim? Aí as premissas menores eu deixo de fazer a leitura porque é de conhecimento de todos nós. Nas razões do inconformismo, o ID número tal que declino aqui, sustenta o embargante a nulidade absoluta do feito a partir da decisão do ID número 20040, em face de omissão procedimental, ao não intimar o órgão de representação judicial da União. Argumenta que, como o suposto ato coator foi praticado por juiz auxiliar desse tribunal eleitoral, deveria... Tira isso aqui para mim. Assim. Deveria ter sido intimado o órgão de representação judicial da União, consoante disposto no artigo 7º, inciso 2, da Lei 12.016 de 2019, e conforme ordenado na decisão que apreciou o pleito liminar, que é o ID 20040. Entende, assim, que houve, aspas, evidente omissão de cunho procedimental
que comprometeu a validade do processo e inviabilizou o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do sujeito passivo deste mandamos. E, nesse pensar, o reconhecimento da nulidade do feito a partir da decisão do ID 20.040 seria medida necessária. No outro giro, aduz que o acórdão, ao reconhecer a teratologia do item D da decisão judicial apontada como coatora, no ID 19.534, nos autos número muito grande que está aqui para a documentação, que deixo de fazer a leitura dele, e conceder a segurança para o fim de cassar-lhe. Foi omisso, porquanto não apreciou o pedido aditado no ID 19.390, dessa forma poderia acarretar um arquivamento implícito sui generis. Pondera que há de ser esclarecida à autoridade judicial impetrada as providências que devam ser tomadas para, a um só tempo, fazer valer os direitos de defesa da impetrante e, por outro, a observância cogente à inafastabilidade da jurisdição. Requer, por fim, o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos. Intimado, o embargado manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos ou nulidade do venero do acordo. É o relatório. Bem, vamos aqui ao voto. Manifestação não tem. Vossa Excelência continua com a palavra, desembargador. Sim, eu parei porque eu estou agora migrando para o voto. Sim. Senhor presidente, os embargos de declaração são tempestivos, deste modo conheço-os. Contudo, tanto na questão preliminar quanto na questão meritória, tenho que melhor sorte não assiste ao hora embargante. Vejamos. 1. Omissão quanto à questão de ordem pública, ausência de intimação do órgão de representação judicial da União com a consequente nulidade processual. Nessa preliminar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, hora embargante, aponta violação ao artigo 7º, inciso 2 da Lei 12.016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança, que prevê que, aspas, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. Argumenta que, malgrado tenha a decisão que apreciou o pedido liminar, determinado a intimação do representante jurídico da autoridade coatora, em caso o juiz auxiliar da presidência dessa Corte Regional não foi realizado. Pondera, assim, que a ausência da defesa técnica maculada de nulidade absoluta ou macula de nulidade absoluta o presente feito. Aqui está maculada mesmo, mas é um erro de... Colacionou precedentes jurisprudenciais para corroborar seu ponto de vista. Ocorre, todavia, que, a meu juízo, tais precedentes não podem ser transportados para o caso ora posto em mesa, por não se aplicarem à moldura fática delimitada neste feito. Como se sabe, a lei mandamental foi elaborada para combater, em regra, atos administrativos inquinados por ilegalidade ou com abuso de poder realizados pela administração pública e não para questionar atos judiciais emanados do Poder Judiciário. É materialização do princípio da legalidade e submissão do poder público ao controle judicial. Nessa ótica, é até desnecessária a previsão legal disposta no artigo 7º, inciso 2 da Lei de Mandado de Segurança, porquanto, em regra, o ato questionado judicialmente foi realizado por servidor público representando a administração pública. Assim, por óbvio, que órgãos de representação judicial do Estado ou da União sejam intimados para integrar a lide, são eles que devem fazer a defesa da legalidade na ação mandamental. No caso em estudo, o ato questionado pela impetrante é um ato judicial exarado por um magistrado, ou seja, em regra, não caberia a impetração da ação mandamental. Contudo, se a decisão é insuscetível do recurso ou se o recurso disponível não é dotado de efeito suspensivo, capaz de evitar a consumação de ato abusivo, não há como excluí-lo da área
garantida pelo mandamos constitucional, que é a lei já citada, artigo 5º, inciso 2. Ou seja, a doutrina e a jurisprudência pátria admitem, em situações excepcionalíssimas, a impetração em casos tais como ocorreu. Entre mentes, não é porque é possível a impetração de mandamos constitucional que se deva intimar órgão de representação da União ou do ente federado, porquanto o próprio magistrado, seja ele de primeiro grau ou de segundo, representa o Poder Judiciário. Por oportuno, convém trazer à baila o magistério de Humberto Teodoro Júnior quanto ao tema. Aspas para o mestre. Não há citação da pessoa jurídica de direito público quando o ato impugnado tenha sido praticado por agente de organismo autônomo do poder público, como Tribunal de Contas, Ministério Público, Mesa do Senado ou da Câmara, juízes e tribunais, câmaras municipais, prefeituras, etc. Em tais casos, continua o mestre, a notificação é feita ao coator, o qual, em regra, representa também a própria entidade autônoma que participa do processo como pessoa apenas formal. Um só ato de comunicação processual, por isso, cumpre as duas diligências previstas no artigo 7º, 1 e 2. No caso do mandado contra ato judicial, o coator e o sujeito passivo são um só, o juiz ou o tribunal. Este será representado por seu presidente. Quando o ato impugnado é ato singular de um membro do Tribunal Judiciário ou do Tribunal de Contas, a notificação se endereçará ao autor do ato impugnado e a cientificação, entenda-se citação, será feita ao órgão colegiado, na respectiva presidência. Se a impetração for contra ato singular do representante do Ministério Público, este figurará como coator e, nesta qualidade, prestará as devidas informações. A cientificação da impetração será feita à Procuradoria-Geral. Quanto aos atos de juiz de primeiro grau, a situação é sui generis. O tribunal requisitará as informações ao coator e não haverá cientificação à instituição autônoma, pois será o próprio órgão de segundo grau que irá julgar a impetração, como causa de sua competência originária. Lei de Mandado de Segurança, comentada artigo por artigo, segunda edição, Rio de Janeiro, Forense, 2019, página 253, sem destaque no original. Nesse SPEC, o ato judicial questionado no presente caso foi exarado por juiz auxiliar da propaganda deste egrégio sodalício em observância ao artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 1997. Dessa maneira, integram o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. No caso, ora em comento, deveria ter sido encaminhado de ofício à presidência do TRE, MT, apenas sendo despiciando a intimação cientificação da Advocacia Geral da União acerca do mandamos impetrado. Embora no presente feito não tenha sido realizada a intimação da presidência, tal ausência não tem o condão de inquinar de nulidade os atos praticados após a decisão primeva que analisou o pedido de liminar. Isso porque não há, em caso, a defesa judicial do ato praticado e, para além disso, é disso na jurisprudência desse tribunal, com lastro na norma contida no artigo 219 do Código Eleitoral, que a declaração de nulidade processual, até em razão da duração razoável do processo, exige a demonstração de inequívoco prejuízo material, não sendo suficiente mera argumentação genérica. O prejuízo invocado pelo embargante não foi evidenciado no presente caso. Ao revés, como se observa dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra ato de juiz auxiliar, razão pela qual tramitou como feito originário da Corte Regional. Dessa forma, apesar de não ter sido intimado da impetração, o augusto presidente do TRE Mato Grosso participou do julgamento da ação mandamental, momento em que tomou ciência. Nesse sentido, colaciona a decisão monocrática proferida pelo ministro Nefe Cordeiro,
verberando a necessidade da demonstração do prejuízo em caso da não intimação da pessoa jurídica, dessa maneira concluindo pela mitigação do artigo 7º, inciso 2, da Lei de Mandado de Segurança, in verbis. Eu vou poupá-los da leitura, porque nós temos uma demanda muito boa. É nesse sentido que Sua Excelência, o ministro, está a ministrar até como se for uma aula magna a respeito desse assunto. É muito... Eu não estou enrolando, estou rolando aqui. Logo, há que ser rejeitada a premissa de nulidade processual. Nós, caso por caso, vamos dizer... Eu acho que vamos votar destacadamente, fica mais fácil, né? O senhor está, então, na questão da preliminar, o senhor está rejeitando, né? Rejeitando. O doutor Ricardo Almeida, a Vanessa não se encontra presente, o Antônio Peleja. Acompanho. O Luiz Bortolucci. Com-relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com-relator. Também acompanho, não vejo nenhum tipo de prejuízo. Seria um mero excesso de formalismo, né? Você exigir que se faça a notificação do presidente do órgão a que é vinculado à autoridade coatora, se o próprio presidente está participando do julgamento. A meu ver, não tem nenhum prejuízo, seria até um contrassenso, muito apego a formalismo. Eu acompanho e devolvo a palavra ao eminente relator para voto de mérito. Então vamos ao cerne da questão 2, da omissão de fundamentação relativamente ao arquivamento implícito do pedido ministerial. O embargante sustenta que o venerando acórdão, ao reconhecer a omissão ocorrida no julgamento de mérito do presente mandado de segurança, teria ocasionado nova omissão. Alega que a decisão vergastada, ao suprimir, aspas, o item da decisão prolatada pelo excelentíssimo juiz auxiliar Jacques Francisco Coleta Coutinho e de 19534 dos autos, cujo número declino aqui, sem que nada mais seja determinado, traz a indesejada consequência de deixar sem apreciação o pedido aditado do ID 19390, podendo destiná-lo, inclusive, a um arquivamento implícito sui generis. Todavia, antes de adentrarmos na análise das razões recursais para melhor aferir se há necessidade de esclarecimento do decisão combatido e, em face da novel composição desta Corte Regional, Mister se faz um breve resgate histórico dos principais desdobramentos. Nesse passo, no período eleitoral de 2018, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação cautelar com o intuito de produção antecipada de provas com os seguintes pleitos. A. Assim como os fundamentos nas razões acima expostas, o Ministério Público Eleitoral, tendo em vista a brevidade do processo eleitoral e a crescente utilização das redes sociais para os fins aqui expostos, pede seja liminarmente determinado à requerida que forneça, no prazo de 5 dias, informações sobre a contratação de serviços de impulsionamento de postagens, quais postagens e valores em favor de qualquer dos nomes e ou CPFs indicados abaixo, no período de 1º de maio de 2018 até a presente data. B. E, no final, pede seja reconhecido o dever da requerida de atender às requisições da mesma natureza do Ministério Público Eleitoral, sem a necessidade de prévia ordem judicial a respeito, e de 18.650 dos autos da ação cautelar já mencionada e destaquei. Como a matéria cuidava de propaganda eleitoral, o feito fora distribuído ao Dr. Jackson Coleta Coutinho, que atuou como juiz auxiliar da propaganda durante as eleições gerais de 2018, que ao analisar o pedido reto mencionado, assim decidiu. Aspas para o doutor. No caso, hoje é o juiz substituto, né? Ante ao exposto, considerando ilegal a publicidade paga na internet, post patrocinado em período anterior ao período eleitoral, bem como a impossibilidade de edificação da unidade URL específica neste momento,
defiro a liminar requestada para compelir o provedor a, no prazo de 5 dias, apresentar informações sobre a contratação de serviço de impulsionamento de postagens em período posterior a 1 de maio de 2018, em favor dos pré-candidatos às eleições majoritárias, governador e senador, abaixo relacionados. Fecho aspas. Após o Ministério Público Eleitoral requereu o aditamento do pedido exordial nos seguintes termos: a extensão, acrescentou um item C, a extensão da decisão liminar proferida no ID 18.650, com o fim de que seja a parte requerida compelida a fornecer a esta Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 5 dias, as informações sobre a contratação de serviço de impulsionamento de postagens e quais postagens e valores no período compreendido entre 1 de maio de 2018 até o término do período eleitoral dos seguintes perfis, tal qual identificado nos procedimentos anexos: Alan Zanata, Jajá Neves, Ulisses Moraes, Carlos Fávaro, Luiz Carlos Nigro e professor Adriano Silva. D. A extensão da mesma decisão anteriormente referida, no ID 18.650, com o fim de que seja a parte requerida compelida a fornecer a esta Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 5 dias, informações requisitadas pelo Ministério Público sobre contratação de serviços de impulsionamento de postagens, quais postagens e valores, independentemente de ordem judicial e, em especial, quando guardarem conotação eleitoral a critério do Ministério Público Eleitoral. Nos embargos de declaração aviado pelo Facebook Serviço Online Brasil, o doutor relator entendeu, no julgamento de mérito do presente mandado, não foi enfrentada tese levantada a inviabilidade da decisão atacada a ser proferida em sede de produção antecipada de prova pelo impetrante. Ao analisar o aditamento, a douta autoridade coatora assim decidiu: nesta toada, defiro o aditamento da inicial, pleiteado nos termos do artigo 329, inciso 1 do CPC, determinando a extensão da decisão liminar, assim como pedido. Não vamos fazer a leitura. Também a extensão da mesma decisão, conforme consta do item D. E diz: reitero a citação do requerido, da apresentação de produção antecipada de provas, para que, caso queiram, se utilizem da faculdade prevista no artigo 382, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, sendo inadmitido defesa e ou recurso, ex civi do artigo 382, parágrafo 4º do mesmo diploma processual. A decisão acima colacionada ensejou a impetração do presente mandamus constitucional, no qual o Facebook Serviço Online Brasil Limitada a apontou como o ato coator praticado e requereu a sua cassação. Nesses termos, em verbos: ato coator. Com todo respeito e reverência à autoridade coatora, o ato coator consiste na respeitável decisão do ID 19.617, que determinou que o impetrante seja compelido a fornecer à Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 5 dias, informações requisitadas pelo Ministério Público sobre a contratação de serviços de impulsionamento de postagens, quais postagens e valores, independentemente de ordem judicial e, em especial, quando guardarem conotação eleitoral, fixando ainda multa de R$ 5.000 por cada negativa de fornecimento. Seja, ao final, confirmada a ordem liminar, com a consequente concessão da segurança para que o ato coator seja cassado na parte ora impugnada, ou seja, na parte que determina que o impetrante seja compelido a fornecer à Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 5 dias, informações requisitadas pelo Ministério Público sobre a contratação de serviços de impulsionamento de postagens, quais postagens e valores. Também tem a mesma redação, então vamos à frente. Ao julgar a ação mandamental, o excelentíssimo relator, o doutor Luiz Aparecido Bortolucci, votou pela concessão da ordem por entender que a requisição de informações sobre a contratação de serviços de impulsionamento
de postagens dependem de prévia ordem judicial, contudo, sua tese foi vencida. O voto condutor foi proferido pelo eminente Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, que entendeu pela concessão parcial da ordem em verbos. Contudo, senhor presidente, dissera Sua Excelência o Dr. Rabaneda, eu entendo, com a devida vênia da autoridade coatora, que com relação à determinação de fornecimento ao Ministério Público pelo Facebook, independentemente de autorização judicial, das postagens realizadas pelos usuários, entendo que nesse ponto há manifesta ilegalidade. Isso porque o conteúdo das postagens deve ser resguardado o sigilo, porque pessoas que utilizam essa plataforma podem estar impulsionando num grupo absolutamente reservado informações e postagens que para elas é íntimo. Na prática, podemos ter diversas situações como esta. Sabemos que o Ministério Público, o objetivo da requisição, especialmente aqui na Justiça Eleitoral, é instruir procedimentos preparatórios, investigações relacionadas às eleições, mas é possível também que nessas requisições se alcance pessoas que, participantes ou não do processo eleitoral, estejam compartilhando e até mesmo impulsionando informações íntimas. Então, com relação à obrigação de fornecimento ao Ministério Público, independentemente da decisão judicial, de os usuários impulsionar, eu entendo que quais postagens, aqui sim houve uma manifesta ilegalidade da decisão impetrada, se o Ministério Público requisita e vem a informação quanto aos impulsionamentos e valores, o que não me parece ser sigiloso, com isso ele terá elemento de procurar o judiciário. De modo que, senhor presidente, louvando o voto do douto relator, eu vou acompanhá-lo apenas parcialmente, para o fim de conceder parcialmente a segurança e desobrigar o impetrante de apresentar, sem decisão judicial, informações requisitadas pelo Ministério Público com relação a quais postagens foram feitas pelo usuário com o impulsionamento, mantendo-se, por consequência, a decisão impetrada com relação às determinações remanescentes, ou seja, de obrigação da impetrante de atender às requisições ministeriais quanto à contratação de impulsionamento de conteúdo e seus valores. Fecho aspas. Por conseguinte, o impetrante interpôs recurso de embargos de declaração, arguindo omissão em razão da ausência de manifestação quanto à inviabilidade do pedido declaratório formulado em sede de produção de provas, aduzido na inicial, da exordial. Assim, requereu a concessão integral da segurança, pleiteada para afastar quaisquer obrigações impostas a ele pelo ato coator impugnado, bem como a perda superveniente do interesse de agir, porquanto o período de propaganda eleitoral já teria terminado. Eu disse, diante do exposto, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos, todos nós já temos conhecimento disso. Ao julgar os declaratórios, esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, por meio do voto exarado pelo relator, constatou que na ação cautelar promovida pela Procuradoria Regional Eleitoral, visando produção antecipada de provas em relação às propagandas realizadas nas mídias sociais, cumulou na mesma ação pedidos que demandavam ritos processuais diversos, quais sejam a produção antecipada de provas com procedimento específico previsto nos artigos 381 e seguinte do CPC, bem como um pedido declaratório que, pela sua natureza, demandaria a observância do rito processual ordinário previsto na legislação processual. Dessa maneira, consoante o artigo 327, parágrafo 2º do CPC, deveria ter sido adotado o rito ordinário para o processamento da mencionada ação. Contudo, o procedimento adotado foi o previsto no artigo 381 do CPC, o qual não prevê produção de provas. Assim, a decisão combatida teria sido teratológica por ferir o devido processo legal. Por consequência, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, atribuindo-lhes efeitos modificativos para o fim de conceder a segurança ao Facebook e caçar o item D da decisão impetrada proferida nos autos da ação cautelar no tal EID que declino aqui. Registro que o acolhimento parcial ocorreu porquanto não acolheu
o primeiro ponto, perda de interesse de agir, e ao segundo, que seria o pré-questionamento. Pois bem, feito esse esforço histórico, consoante motivado no acórdão ora recorrido, afere-se que a discussão que o embargante pretende travar não encontra guarida. Isso porque a finalidade / alcance do recurso em exame é a complementação ou adequação do julgado e não a rediscussão da matéria. Com efeito, como visto a Lures, esse egresso Tribunal Regional Geral entendeu, em um primeiro momento, em conceder parcialmente a segurança, para desobrigar a impetrante de apresentar, sem decisão judicial, informações requisitadas. Também já foi lido. Entre mentes, no julgamento do recurso aclaratório interposto pelo Facebook Serviços Online Brasil Limitada, decidiu-se que a decisão do ID 19534 dos autos da ação cautelar, exarada pelo eminente juiz auxiliar da propaganda, era teratológica, uma vez que não fora observado o rito procedimental correto, o que proporcionou violação ao contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, cassando a decisão. Percebe-se então que, em apertada síntese, em face dos dois julgamentos ocorridos nos autos, esse colento Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o Ministério Público pode requisitar diretamente, sem decisão judicial, informações não acobertadas pelo sigilo legal ou constitucional. E, em caso, como a contratação de impulsionamento de conteúdo na internet e seu valor não são sigilosas e não ofendem a intimidade, logo poderiam ser diretamente fornecidas ao parquê. Todavia, em relação à adição do ID 19534 dos autos da ação cautelar, mais precisamente o item D do pedido de aditamento formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral e concedido pela ilustre autoridade coadora, foi considerado ilegal por não ter sido feito em observância do rito procedimental correto. Como se vê, não houve omissão ou ausência de prestação jurisdicional, pois o fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pela parte não implica omissão. O magistrado deve expor suas razões de decidir nos estritos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. Eu faço essa menção a esses artigos, mas todos nós estamos, eu posso dizer com mais propriedade, carecas de saber, né? Então vamos à frente. Dessa forma, a jurisdição foi prestada de forma completa e fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa. Vale lembrar, nos termos da jurisprudência do colento do TSE, que a omissão no julgado, que enseja a propositura dos embargos declaratórios, é aquele referente às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que, logicamente, forem rejeitadas, explícita ou implicitamente. Como se verifica, portanto, o nobre embargante busca, nesse tópico, reagitar tese posta e sobre a qual houve efetiva deliberação pelo TRE. Com essas considerações, devidamente enfrentadas todas as teses postas, sem que se tenha nulidade processual a ser pronunciada ou vício material a ser sanado, com isso dos embargos de declaração, e com todas as venas ao representante da Procuradoria aqui presente, para, no entanto, rejeitá-los, por consequência, manter incólume o acordo. É como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Almeida. Antônio Peleja. Senhor presidente, só queria fazer uma pontuação em relação ao item precedente. O que acontece? O Ministério Público arguiu que, nos termos do artigo 7º, inciso 2, da Lei 12.016, não foi intimado o representante judicial da pessoa jurídica, que seria o advogado-geral da União, salvo melhor juízo. A questão não é a intimação do presidente. Tá? Agora, parece que aqui no TRE não tem essa prática, mas o relator, Dr. Bertolucci, quando ele decidiu a liminar, ele fez a pontuação na decisão dele, devendo-se ser cumprida ainda disposto no artigo 7, inciso 2, que é justamente a intimação da AGU. Agora,
A qualificação dela, né, e o tribunal decidiu aqui, não há prejuízo. Se não houver nulidade, não há prejuízo. Né? Tudo bem, aqui por quê? O doutor Jacques, que era autoridade coatora, ele apresentou, então não teve prejuízo. Agora, eu gostaria de só fazer uma proposição, no sentido de que, para evitar nulidade, e como há essa possibilidade de autoridade, de a pessoa jurídica de direito ingressar no processo, que ela seja intimada, mesmo em caso de eventual recurso, para evitar nulidade, né? Porque ela pode agir nessa qualidade. Tá? Então, assim, a finalidade é óbvio que já houve preclusão, o pleno já decidiu agora que não há essa nulidade. Tá? A questão, ao meu sentir, não é a intimação da presidência, mas sim da AGU. Eu falo porque há uma determinada praxe nesse sentido da presidência, né, de intimação da presidência, quando ao desenrolar desse writ of mandamus aqui no Tribunal de Mato Grosso, mas assim, a intimação, a gente sempre coloca a intimação da AGU, e já foi feito algum caso precedente, eu acho que até um deles eu era relator. Então, assim, eu sugeriria, eu não sei se os membros acatam, para que haja a intimação, né, da AGU, nos termos do artigo 7º, inciso 2, para que ela ingresse no feito, mesmo porque possa recorrer, exercer alguma atividade processual nesse sentido. Agora, tem a questão da preclusão, né? Mas assim, só para evitar... Não, está preclusa, mas essa matéria pode-se dizer até questão de procedimental, né? Que está prevista na própria legislação. O que se verifica aí é aquele princípio paz de nullité sans griffe. Não há nenhum prejuízo, né? Qual que poderia ser eventual atuação da Advocacia Geral da União, qual o interesse da União numa situação posta entre partes? E não vejo, mas tudo bem, como está previsto em lei, acho que não teria nenhum problema de dar conhecimento, ainda que não tenha sido cumprido na fase inicial, que deveria ter ocorrido, mas eu também adoto esse posicionamento, não vejo por que não teria nenhum problema de dar ciência desse resultado desse acordo. Eventualmente, se tiver interesse, ele pode... Não me oponho também, não. Então, o relator não se opõe, doutor Acrescentarei. Ricardo? Também não. Então, fica sugerida essa colocação e o relator também que está concordando. Doutor Bortolucci? Com o relator acompanhando os acréscimos do doutor Pelejo. Doutor Sebastião Monteiro? Está de acordo? Eu também fico de acordo e acolho também a manifestação do doutor Pereira. Fica, então, Vossa Excelência consigna na parte final do voto, desembargador Sebastião. E aí a própria secretaria que cuida de dar encaminhamento. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator. Senador Sebastião, temos aqui um processo físico. Esse é físico. É o 2.1, o processo 5266. Também é um embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo prefeito, cargo vice-prefeito, Cuiabá, das 51ª Zona Eleitoral. O embargante é Wilson Pereira dos Santos. O embargante também Leonardo Gonçalves Oliveira Ribeiro. O embargado é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Não, é só a pauta normal mesmo que nós estamos iniciando. Número 27.211 desse tribunal, publicado no dia 28 de... Eu vou repetir porque eu sou igual o Paulo da Cunha. Ele... Aqui. Repito, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Wilson Pereira dos Santos e Leonardo Gonçalves Oliveira Ribeiro,
contra acórdão número 27211 desse tribunal, publicado no dia 28 de março de 2019, a fim de suprimir a existência de contradições e de omissão no citado deciso. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a presença das seguintes contradições. 1. Embora o acórdão afirme que o juiz ao qual analisou e especificou as irregularidades que ensejaram a desaprovação das cotas, a juíza sentenciante apenas teceu comentários acerca de todas as irregularidades, tendo, no entanto, deixado de pontuar se algumas delas seriam graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas. E ainda, utilizou na parte dispositiva a expressão, entre aspas, dentre outras, o que sugere a existência de outras irregularidades além daquelas mencionadas. 2. Em que pese a unidade técnica tenha apontado no parecer técnico conclusivo irregularidades sobre as quais não tiveram oportunidade para se manifestar, tenha apresentado documentos sobre os quais não tiveram conhecimento e ainda não tenha constado o nome dos advogados, nem mesmo de um dos embargantes na publicação do parecer técnico conclusivo, o acórdão não reconheceu a ocorrência do cerceamento de defesa. 3. Ainda que o acordo tenha reconhecido ser possível identificar os doadores no extrato eletrônico, a irregularidade quanto a esse ponto não foi afastada. 4. Não obstante o acordo tenha afirmado estar ausente a anuência da parte credora para a assunção das dívidas, fora apresentado o documento devidamente assinado pelo proprietário da empresa credora. 5. Ao contrário do afirmado no acordo, não há qualquer irregularidade na comprovação das despesas contraídas com a empresa Stelmate Teleinformática Limitada e Barreto e Oliveira, advogados associados. 6. Embora o acordo tenha afirmado que a legislação eleitoral não faz distinção entre o primeiro e o segundo turno, aspas, a legislação diferencia sim o primeiro e o segundo turno, tanto que no limite de gastos há previsão expressa que caso haja segundo turno, o limite de gastos será de 50% do valor previsto para o primeiro turno. 7. Em que pese o acordo tenha afirmado que os embargantes não apresentaram declaração da empresa MMC comprovando suas alegações, os mesmos não tiveram oportunidade de juntar absolutamente nada. O Trocin alega que o acordo é omisso por conta deixou de aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar diversas irregularidades. Base nessas razões, os autores da peça recursal postulam o acolhimento desses aclaratórios para, se for o caso, sejam concedidos efeitos infringentes com a consequente reforma do acórdão guerreado. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral deixou de se pronunciar, asseverando que não é parte no presente feito, limitando-se sua atuação apenas à condição de fiscal da lei. Folha 5.339. É o relatório. Não tem manifestação do MP. Vossa Excelência já disponibilizou aqui o voto? Já. Se quiser sintetizar essa parte final aí, nós já temos conhecimento. Fique à vontade. Sim, muito obrigado. Vocês vão ter que ter muita paciência comigo. Aqui eu faço, eu rebato todas as questões postas e esse é o voto. Eu voto já. Não é? É sim. Eu acho que eu vou ler. Vamos tomar um pouco de tempo, mas é de bom tom que nós leiamos aqui.
Eminentes pares, é importante registrar que esses embargos de declaração foram postos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, sendo, pois, tempestivos. Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esse sodaliço por intermédio desse recurso exige, para sua correta cognição, que se tenham em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Aí eu enumero essas hipóteses todas. Eu estou perdidão aqui. É o voto. Eu abri ali. É por isso que eu estou meio perdido. É esse mesmo, né? Então tá, vou voltar aqui. Eu sou muito bom nisso. Nessa senda, impede salientar que o artigo 275 do Código Eleitoral dispõe de forma clara que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Por sua vez, o 22, etc. Consoante relatado, os embargantes asseveram que há contradição no ponto em que o acordo afirma que o juiz do acordo analisou e especificou as irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas, pois embora a juíza sentenciante tenha tecido comentários acerca de todas as irregularidades, não pontuou se alguma delas seriam graves o suficiente para ensejar a desaprovação de contas e ainda utilizou-se daquela expressão a que me referi, dentre outras, o que sugere a existência de mais irregularidades além daquelas. Em que pese o argumento apresentado, é de se reconhecer que não assiste razão alguma aos recorrentes, pois a afirmação contida no acordo, no sentido de que a douta magistrada se desincumbiu de tratar de cada uma das irregularidades, confrontando com as conclusões da análise técnica e com os argumentos dos embargantes, em nada destoa da realidade, pois isso, de fato, ocorreu. Além do mais, se os autores da peça recursal possuem dúvidas quanto à identificação das irregularidades ensejadoras do juízo de reprovação das contas, a simples leitura do acórdão é suficiente para saná-las, pois nele ficou disposto da seguinte forma: em conclusão, tem-se que as irregularidades mencionadas nos itens 1, ausência de recibos eleitorais, 9, divergência das informações de repasse dos recursos estimados, e 11, falta de registro de doações de recursos estimáveis a candidatos, impõe, a princípio, a mera anotação das ressalvas às contas prestadas, uma vez que, embora existam vícios do ponto de vista formal, não restou comprometida a verificação da origem e da aplicação de valores correspondentes. Por sua vez, as inconsistências descritas nos itens 3, não comprovação de propriedade do bem doado, 5, ausência de comprovação de despesa por meio de documento fiscal, 8, divergência entre dados de pagamentos realizados com recurso do fundo partidário, 10, omissão do recurso eleitoral doado a candidato, 12, recebimento de doação de pessoa jurídica e existência de dívida de campanha sem regular assunção pelo partido político, 13, dívida de campanha repassada ao partido sem anuência do credor, 14, despesa não contabilizada e existência de dívidas não acordadas com os credores. 15, arrecadação de recursos sem regular comprovação de origem. 16, pagamentos realizados de modo irregular e existência de débitos da campanha sem assunção de órgão partidário são de fato de natureza grave. Logo, não há falar acerca de qualquer contradição. Mas adiante, os embargantes apontam a existência de contradição no que se refere ao afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, posto que, em que pese a unidade técnica tenha apontado no parecer técnico conclusivo irregularidades sobre as quais não tiveram oportunidades para se manifestar e ainda tenha apresentado documentos sobre os quais não tiveram conhecimento, o acordo não reconheceu a ocorrência do vício,
Além do mais, alegam ser nula a publicação do relatório conclusivo, pois não constou o nome dos advogados da mesma, tampouco do candidato a vice-prefeito. Nesse ponto, é nítida a intenção dos embargantes de rediscutir matéria já debatida por Sodalias, pois não ficou demonstrada qualquer contradição, mas sim o inconformismo diante do resultado do julgamento. Quanto a esse ponto, vale colacionar os seguintes excertos do acordo. Como visto, não se trata de novas irregularidades apontadas somente em sede de parecer conclusivo, mas de enquadramento legal das inconsistências realizadas pela auditoria técnica, que entendeu não terem sido suficientemente esclarecidas pelos recorrentes, mesmo após regular intimação para essa finalidade. Sem maiores delongas, não se constata a nulidade aventada pelos recorrentes, notadamente porque a publicação do parecer conclusivo não se faz com a finalidade de oportunizar nova manifestação aos prestadores de contas. Vale dizer, não se trata de intimação das partes, mas de simples publicização de um ato praticado pela auditoria técnica. Ainda os recorrentes indicam a existência... Eu vou ler a emenda porque eu estou dando acolher parcialmente em relação a uma empresa aqui. Deixa eu ver se tem... Dentre todas as apontadas, tem uma que a gente ressalva. Posto isso, acolho parcialmente esses embargos a declaratórias, tão somente para suprimir a irregularidade atinente à ausência de assinatura da parte credora para a assunção de dívida contraída com a empresa Mercadinho do Netinho, inscrita no item 4 do Acordo Guerreado, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao resultado do julgamento, mantendo-se desaprovadas as contas de campanha. Eu enfatizo, mais uma vez, que ponto a ponto foi combatida. Com relação a essa, nós estamos acolhendo para dizer que está tudo certo, então eu parcialmente acolho o... Como vota o doutor Ricardo Almeida? Com o relator. Doutor Antônio Peleja? Presidente, eu concordo também com o relator, só queria fazer uma ressalva. Isso já foi decidido também, né? Mas assim, a questão da necessidade de intimação dos advogados, do parecer técnico conclusivo. É só assim para fazer uma anotação que haja, né, a posteriori, nos outros, o órgão responsável que proceda à intimação, se não houver sido feito. Porque de praxe ocorre isso, ocorre essa intimação. Não é cerceado, ele pode tomar conhecimento toda hora, só que não é para intimar, para falar. Um enquadramento legal. Essa questão que o doutor Pereira está colocando é o seguinte, apresentado o parecer, intima seu advogado para manifestação. O advogado, ele, assim, ao meu juízo, ele teria que se manifestar. Porque o que ele alega aqui? É que os advogados não foram intimados. Ele alega isso, ó. Mas só que isso já foi decidido. Então, por isso que, assim, pensando, talvez seja uma questão de nível superior. Fala assim, ó. Porque ela falou, sem maiores delongas, o senhor transcreveu, sem maiores delongas, não se constata a nulidade de inventatórios recorrentes, notadamente porque a publicação do parecer conclusivo não se faz com a finalidade de oportunizar nova manifestação aos prestadores. Vale dizer, não se trata de intimação das partes, mas de sim publicização de um ato praticado pela auditoria, o que de fato pode interessar a defesa. Então, assim... Mas essa questão é no julgamento da prestação de contas. Uhum. Isso foi afastado. O que ele está agora pretendendo é uma rediscussão desse tema. Então, por isso que eu estou falando exatamente isso. Eu concordo, justamente, foi afastado, eu concordo, mas assim, para que o órgão responsável... Sim, é praxe. Porque tem que ter intimado, o advogado. Sim, aliás, é uma lógica do processo, né? Todo e qualquer documento que se junta nos autos, você tem que dar, sim, essas partes para respeitar o contraditório. Ainda mais quando é um parecer que vem em sentido que possa causar algum dano, né, processual. Então, só para fazer esse adendo para que haja essas corretas intimações. Mas porque já foi decidido. Aqui sim. Mas, né, então o senhor está acompanhando, então? Eu acompanho. Doutor Luiz Bortolucci? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator.
O tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração nos termos do voto do douto relator. Senador Sebastião, mais um processo físico de Vossa Excelência, é o 2.2. É o 62.415. Isso aqui é um recurso criminal numa ação penal de crimes eleitorais, captação ilícita de sufrágio, Nova Brasilândia, 34ª Zona Eleitoral, eleições de 2012. Recorrente aqui é Domingos Celestino Costa. Também recorrente, Uíris Ataídes da Silva. Recorrida ao Ministério Público Eleitoral. Ataíde da Silva, contra a sentença prolatada pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, Nova Brasilândia, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de condená-los pelos crimes de captação ilícita de sufrágio, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, aplicando-lhes penas de reclusão nos patamares de 1 ano e 1 mês, e 1 ano e 2 meses, respectivamente, bem como as penas pecuniárias de 8 a 10 dias multa nesta ordem. Os recorrentes na peça recursal, encartada às folhas 316/336, alegam que o juízo sentenciante, aspas, ateve-se exclusivamente ao depoimento fantasioso de uma das testemunhas de acusação, bem como que ignorou as contradições nos depoimentos e a forma como fora feita a colheita de prova em sede inquisitorial. E ainda que desconsiderou as provas por ele apelantes apresentadas. Ademais, argumentam que não há nos autos qualquer prova que comprove a ocorrência do ilícito, de modo que a aplicação do princípio indúbio pro réu para absolvê-los é medida que se impõe. Forte nessas razões, os recorrentes pugnam pelo provimento do presente recurso eleitoral, a fim de que seja reformada a sentença combatida, absolvendo-os quanto ao fato delituoso que lhe for atribuído na prefacial acusatória. Deixa eu ver aqui. Não, aqui, cara. Nas contrarrazões encartadas das folhas 343 e 348, o Ministério Público Eleitoral, que atua na instância de origem, colima o desprovimento do recurso e a consequente manutenção do deciso verso gastado. Adota a Procuradoria, por meio do parecer acostado às folhas 353 e 354, opina pelo provimento do recurso a fim de declarar extinta a punibilidade dos recorrentes à vista a prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Ratifico o parecer pela prescrição, Excelência. Senador Sebastião, me parece que aí é prejudicial de mérito, Vossa Excelência está acolhendo? Estou acolhendo. Se a pena concreta, né? E prescrição. do recebimento da denúncia até a aprovação, transcorreram mais de 4 anos. Então, algum voto em sentido contrário? O Tribunal, por unanimidade, declarou extinta a punibilidade dos recorrentes Domingos Celestino Costa e Uíris Ataídes da Silva em razão da ocorrência de prescrição na modalidade retroativa nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Ricardo, esse é um processo físico de Vossa Excelência, o 2.6, o processo 529, é uma prestação de contas, Partido Político, Exercício Financeiro de 2014, do PMDB. O requerente é o PMDB de Mato Grosso e também requerente Carlos Gomes Bezerra, que é presidente, e Carlos Roberto Ribeiro de Miranda, tesoureiro. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual apresentado pelo Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, abrangendo a movimentação financeira ao exercício financeiro de 2014. A prestação de contas foi entregue em 30/4/2014, não houve impugnação ao balanço patrimonial e demonstração de resultados publicados no Diário Eletrônico. Ao analisar a documentação trazida pelo partido, a CCIA emitiu relatório preliminar para expedição de diligências, apontando falhas que exigiam a regularização. Devidamente intimado, o partido apresenta manifestações e juntou documentos.
Sobreveio parecer ministerial, pugnando pela desaprovação das contas, devidamente intimado a apresentar defesa, o requerente apresentou manifestação e trouxe aos autos novos documentos. Senhor presidente, em alegações finais, o partido requeriu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como afirmou serem as impropriedades detectadas meramente formais e inábeis de gerar desaprovação, pugnando pela aprovação das presentes contas. Douta Procuradoria opinou pela desaprovação das contas e ao relatório. Ratifica pela desaprovação, excelência. Ratificado, Vossa Excelência, retorna a palavra. Senhor presidente, eu vou sintetizar. A questão de maior relevância é malversação de recursos do fundo partidário no montante de R$ 13.523,52. Apuração de diferença no saldo financeiro dos outros recursos na ordem de R$ 2.234,19. Eu estou desaprovando as contas e justifico por quê. Porque no aspecto do valor de R$ 13.523,52, tenho defendido aqui no plenário que quando se trata de recursos públicos, não há como se aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O percentual de 13 mil face ao total de gastos é 8,92%. Todavia, tendo em vista eu não adotar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, eu estou desaprovando as contas do partido. Então eu vou ler a parte dispositiva. Ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, referente ao exercício financeiro de 2014, determino a devolução de recursos do fundo partidário, cuja aplicação não pôde ser verificada no valor de R$ 13.523,52. Determino ainda a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 2 meses, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Ofício Diretório Nacional do Partido, só corrigindo, do Partido do PMDB em nível nacional, é como voto. O voto, doutor Peleja. Eu acompanho. Doutor Luiz Bortolucci. Senhor presidente, pedindo vênia ao relator, mas da mesma forma com que o relator tem sido coerente nesses votos, eu vou manter, eu faço voto divergente para que se aprove com ressalvas, considerando o entendimento que esse plenário tem tomado com relação às eleições até o presente momento. Eu não nego que o posicionamento do digno relator é coerente e para as próximas eleições eu entendo que provavelmente seja o melhor caminho, mas por uma coerência em relação a todos os demais que nós julgamos, eu faço voto divergente para que se aprove com ressalvas, levando em consideração a proporcionalidade do gasto. Só fazer um esclarecimento. Posso antes até? Só para... Não, percentual, né? Essa prestação de contas não é de eleições, é de exercício financeiro mesmo. Talvez não tenha diferença, só quis fazer esse alerta. Não, eu agradeço o lembrete, mas mantém a mesma linha, senhor presidente. Doutor Bertolucci, só uma questão que eu gostaria que você esclarecesse. Os entendimentos pregressos são em relação a... na ausência de Vossa Excelência, veio um julgado aqui em que a desembargadora Marilson, acredito, ou o doutor Ricardo, com o supedano de fundamentos, fizeram o seguinte, que a despeito da questão da proporcionalidade, se o dinheiro é um dinheiro público, que foi fornecido ao candidato ao partido, e ele não fez um uso indevido, não prestou contas, independente do valor, tem que se ter como contas desaprovada. E até então... Desaprovada? Desaprovada. Independente do valor. Do valor. Isso. E nós estamos indo na linha de que a proporcionalidade, se o valor for ínfimo em relação ao total, a gente estava aprovando com ressalvas. Então, naquela oportunidade, inclusive, o voto divergente da desembargadora Marilson acabou não suplantando. Por maioria, se manteve a aprovação com ressalvas. Ressaltando essa questão das próximas. É nesse sentido, então, que eu mantenho. Quer dizer, valor... Na oportunidade que o senhor faz referência, 4-2. Foi 4-2. O voto do relator... Quem abriu divergência só o... Foi a desembargadora Marilson? Não, a desembargadora Marilson acompanhou o relator. Então, Foi a doutora Vanessa.
E ao nós contrário. acompanhamos. Ao contrário, então, me perdoe. Isso. O voto relator era para ser Nós acompanhamos desaprovar, independente do valor, porque é dinheiro público. E aí, com a voto divergente da doutora Vanessa e eu, doutor Sebastião, nós, e Pela mais aprovação, alguém acompanhando pela Marcou, o aprovação com desembargador ressalvas. marcou na época, ainda juiz membro. Sim, senhor, com ressalvas. Não, é só uma questão, porque essa questão da razoabilidade em relação... Proporcionalidade. Não, na verdade eu entendo que é razoabilidade. Em relação à regra da razoabilidade, isso aí eu penso que não ficou tão pacífico assim não, porque eu... Em julgados pretéritos, eu chegava a relativizar, eu falava o seguinte, olha, pode ser até 5%, mas depende daquele valor, entendeu? Então, assim, porque aqui foram 8,9%. 8,92%. Né? Seriam 13 mil, né? Seria mais ou menos 120 e mais, né? 130 e poucos mil. Mas a questão, me permita, é que independente do percentual, mesmo que seja ínfimo, né, doutor Ricardo? O entendimento supesado pelo doutor Ricardo é no sentido de que tem que ser desaprovado, mesmo que seja um valor ínfimo. Não, é porque entendeu? ele falou que não tem a proporcionalidade, foi isso? Posso fazer então, já que... Doutor Peleja, na sua ausência aqui, nas merecidas férias, Vossa Excelência, eu levantei, seguindo um posicionamento até da desembargadora Marilson, que também estava compondo a corte naquele momento, trouxe um voto dizendo o seguinte, que quando o recurso é de natureza pública, leia-se fundo partidário ou fundo especial de financiamento de campanha, e a parte que deve prestar contas não explica onde ela gastou o dinheiro, porque uma coisa é você explicar mal, outra coisa é você nem explicar muitas vezes. Ou seja, não dá nenhuma satisfação para como foi gasto aquele dinheiro de natureza pública. E essa situação se agravou, a meu ver, e eu citava isso, quando foi instituído o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um recurso que sai do Tesouro Nacional diretamente para a direção nacional do partido político, e o partido político ele distribui isso praticamente a seu bel prazer. A gente tem visto aí no Senado Nacional diversas matérias, inclusive, citando situações como essa. E eu entendia que quando se trata de malversação de dinheiro público, não dá para se aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando se trata de dinheiro público. E aí, a questão do valor ínfimo, doutor Bortolucci, seria eventualmente assim, 50, 100, 200 reais, sem querer entrar num... né? Mas, ou talvez aí 500, enfim, não chegou-se a uma conclusão de qual seria o valor ínfimo. Mas 13 mil reais entendi que não é ínfimo, né? No caso daquele voto, eu acho que era 2 mil e poucos reais, também entendi que não dava para aplicar. Até porque, hoje, quando a gente julga desaprovadas uma prestação de contas, não tem praticamente nenhuma repercussão para o candidato. Ele não se torna ficha suja, ele não deixa de concorrer às eleições, ele não tem... A única implicação que tem é ele devolver aquele dinheiro, só isso. Então, essa eu acho que é a síntese dos meus argumentos que foram expostos naquele momento, só para atualizar a Vossa Excelência. Cara, Então, por gentileza, doutor, e qual seria esse percentual dos 13 mil que responderia ao quê, né? O senhor tem... Dá 8,92 do total de recursos. Não. Então, nesse patamar, então, eu me curvo pelo percentual de 8%, eu me curvo ao voto relator, pedindo vênia aí pelo desencontro que eu acabei causando aqui. Se fosse um percentual... Vossa Excelência, menor, então, está acompanhando o relator. Vou acompanhar. Senhor presidente, porque só para fazer um adendo, é o seguinte, porque eu lembro nessa discussão, era o seguinte, qualquer valor teria que mandar, inclusive, cópia do Ministério Público. Tá? Ficou essa discussão. Aí eu não compareci no posterior. Então, houve o entendimento seguinte, pode ser aplicada a razoabilidade e a razoabilidade ou a proporcionalidade, como alguns entendem. Mas tá? só uma Nesse observação. patamar, eu repito, se fosse um valor ínfimo, na proporcionalidade e razoabilidade, aí eu manteria um voto divergente. Mas nesse caso específico... O percentual é alto. O percentual é alto. E o valor também não é Exatamente. 13, quase 14 mil reais. Por isso que eu acompanho, então, Tá. doutor.
Ricardo. Sebastião Monteiro? Porque, assim, mesmo desculpa. porque na jurisprudência, doutor Ricardo, salvo melhor juízo, que na jurisprudência que o senhor colaciona, fala em razoabilidade e proporcionalidade. Na jurisprudência que o senhor colacionou, fala em razoabilidade e proporcionalidade. Por isso que, por isso que eu tive essa intelecção e achei que esse patamar... Porque eu lembro que o que a gente estava discutindo na época era 7%, 6%, 5%. Um critério objetivo? O que seria? O critério... Eu tive o cuidado de fazer um levantamento nas eleições gerais, casos semelhantes à prestação de contas com recurso público, inclusive isso foi matéria que foi debatida, e não havia um critério objetivo fixado e valores muito mais expressivos de outros, no caso de prestação de contas de candidato, foram aprovadas com ressalvas. A casa aprovou com assim, no caso da corte. eu não sei quais que o senhor se refere, se eu pudesse dar o número dos precedentes ou dos julgados, mas assim, a discussão porque critério objetivo, quando se fala em proporcionalidade ou razoabilidade, né, ou mais as contas mesmo do governador do estado foram aprovados com ressalvas e um valor bem expressivo, salvo engano, 80 e poucos mil reais. Então, mas às vezes, em relação a qual que era o valor total? A questão também se é o valor do fundo. Qual que é o valor total? Pois é, essa é a que, mas eu não posso. O que eu me questiono aqui é o seguinte, e essa é uma situação assim bastante relevante. O percentual, obviamente, dentro de uma prestação de contas de candidato para governo, obviamente, por em razão até dos limites dos gastos de campanha, provavelmente pode ser até menor. Mas eu não posso também não valorar que 80, salvo engano, eu não tenho agora o número de cabeça, mas 80 mil reais é um valor com recurso público extremamente considerável. Independente do percentual ser menor ou maior, proporcionalmente é um valor expressivo. Então, na oportunidade que a desembargadora e no voto do Dr. Ricardo fora vencido, o meu posicionamento foi que se dentro desse mesmo período, nós estamos falando de eleições no caso das eleições de 2018, se nós dermos tratamento diferente para situações semelhantes, o Poder Judiciário, no caso aqui, a gente que temos também uma função pedagógica, a gente pode estar criando uma situação de instabilidade aí fora. Porque são pessoas com uma situação jurídica análoga, semelhante, que tiveram uma resposta do Poder Judiciário diferente. Então, A foi aprovado com ressalvas, B foi desaprovado. Então, assim, o que eu chamo a atenção é que a gente precisa também, obviamente, que a própria composição da corte, na época até falei que a composição da corte, nós estamos aqui exercendo um mandato e ela favorece esse debate, mas a gente não pode, e novas ideias, mas a gente não pode perder também com todo respeito, não quero, mas é a palavra que me veio, talvez seja, assim, e uma coerência. E foi o que o Dr. Bortolucci falou bem. Esse talvez pode ser até um entendimento meu para as próximas eleições. Mas, E doutor, eu não consigo, e vou ser muito franco, doutor Peleja, e é bastante indigesto você adotar um critério, seja objetivo, em percentual, do que qual o limite que nós devemos aceitar de malversação de recurso público. Isso chega a ser, né, indigesto. Agora, se jurisdicionados foram tratados dessa forma, e eu estou falando, não estou falando de um passado distante, estou falando dessas eleições, eu vou tratar de forma desigual situações que são iguais, que se assemelham, por isso esse questionamento, eu faço essa pontuação. eu só gostaria de fazer uma pontuação, doutor Sebastião, se me permite, porque o caso que nós estamos julgando hoje é sobre não a prestação de contas. Então, assim, pela técnica da distinção,
nós temos que tratar, pelo ditado aristotélico, né, coisas diferentes de maneira diferente. Né? Então, assim, essa vestimenta em relação à prestação de contas de campanha seria uma coisa. Em relação à prestação de contas de exercício financeiro seria outra coisa diametralmente oposta. Embora também não participe na votação, mas apenas só para dar um detalhe também, precisamos também diferenciar situações onde se apresenta a conta, mas se considera como inválido os documentos apresentados, não se aceita. Situação diametralmente diferenciada, no caso, quando nem se digna a prestar contas. Não apresenta nada. Aqui, nesse caso, não houve prestação de contas nem com relação a esses valores, não é isso? Não teve nada. Então, tem sim, cada caso é um caso. Nós temos que analisar situações pontuais para poder... Da distinção, exatamente. Nós temos que analisar as situações de forma diferente. Senhor presidente, em razão a isso, eu acompanho o voto do relator. Só para concluir, o doutor Sebastião, o senhor está divergindo ou está na essência aqui? Não, pelas considerações que eu fiz, eu estou divergindo. Tá, então fica por maioria. O tribunal, por maioria, desaprovou as contas do partido. Desculpa, doutor Sebastião. Perdão. Vou somar com a maioria que acompanhou o relator. Então vamos lá. O tribunal, por maioria, desaprovou as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Mato Grosso, referentes ao exercício de 2014, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora vamos na pauta eletrônica, desembargador Sebastião. É 1.1 PJE 0601-323. É uma prestação de contas, cargo deputado estadual, eleições 2018. Requerente Eduardo Marques Lima. Relatoria de Vossa Excelência, que está com a palavra. As prestações de contas. Trata-se de procedimento de revisão do eleitorado do município de Tangará da Serra, com coleta de dados. Isso aqui não é revisão? É revisão. Atestou observância. Eu estou... 60233. Em consonância com o parecer, eu estou homologando com... Porque todas as questões foram bem observadas. Não, esse 1.1 parecer pela desaprovação. Não, é pela desaprovação? É 1.1. Então pegou outra aqui. É 1.1. Isso. Eu fico feliz de saber que você também pode errar. Assim como eu. Ela é sempre perfeita aqui. Oh, graças a Deus. Pedindo desculpa pelo equívoco. E trata-se de prestação de contas apresentada por Eduardo Marques Lima, candidato a cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democrático PSD, nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID 446122, destaco que não houve impugnação à prestação de contas subexame. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CECIA, apontou, eu não sei se é assim que pronuncia, apontou inconsistência nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação do requerente. Devidamente intimado, o candidato manifestou-se por meio da petição de ID 859722, ocasião em que prestou esclarecimentos e juntou os documentos compreendidos nos IDs 859772 e 861972 e do ID 935522. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo no ID 122
1022, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, haja vista terem remanescido irregularidades de natureza grave. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas. Na sequência, de forma voluntária, o requerente apresentou manifestação acerca do parecer técnico conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral e juntou documentos. Posto isso, tendo em vista a manifestação derradeira, o feito retornou à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria para nova análise. Por seu turno, a unidade técnica apresentou um novo parecer técnico, opinando pela qual reforçou a sugestão de desaprovação. E cadê o voto agora? É o relatório. Sim. O senhor doutor Procuradoria? Ratifico, Excelência, pela desaprovação. Ratificado pela desaprovação. E eu trago um voto relativamente extenso, mas ao fim e ao cabo eu estou... Não chega. Olha como é grande o meu amor. Eu estou na esteira do parecer, desaprovando as contas e é assim que voto. Está desaprovando, e inclusive com essas determinações aqui. Eu determino o recolhimento da transferência de 2.885 e também o recolhimento de R$20 mil, né? Sim. Aos cofres do Tesouro Nacional. Algum voto em sentido contrário, Edmund? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Não, mas eu falo assim... Desembargador Sebastião, mais um PJE 1.2, é o PJE 0601-104. É um embargo de declaração e prestação de contas. O embargante aqui é Solivan Costa Fonseca. Vossa Excelência, o relator está com a palavra. A pedir preferência não, né? Não. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto por Solivan Costa Fonseca contra o acordo número 27225 desse tribunal, publicado no dia 5 de abril de 2019, a fim de suprimir suposta obscuridade e erro material no citado deciso. Aduz o embargante que a irregularidade remanescente na prestação de contas trata-se de despesa que foi lançada erroneamente, erro de digitação, posto que o referido contrato não se tratar de impulsionamento de conteúdo, mas sim despesa com pessoal e marketing. O trocim alega que, com a juntada da prestação de contas retificadora compreendida entre o ID 1384472 e o ID 384772, bem como dos documentos dos IDs 1374072, 1374122, está sanada a inconsistência. Nesse contexto, o embargante pleiteia o recebimento dos documentos e o acolhimento dos embargos, a fim que seja sanada a obscuridade e erro material presente no acordo guerreado, com a consequente aprovação das contas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria deixou de se pronunciar, porque ele atua só na condição de fiscal da lei. Voto. Os embargos foram apresentados tempestivamente e eu estou eu estou, digamos assim, não acolhendo os embargos. Estou rejeitando. Você escreve para mim. Algum voto em sentido contrário? Certo. De acordo. Então, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator. Perfeito. Mas aí Doutor Luiz Bortolucci, é o PJE 0601-378, é uma prestação de contas, cargo deputado federal, eleições de 2018. O requerente aqui é Dilmair Calegaro. A Excelência relator está com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Dilmair Calegaro, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Social Democrata, Partido Social Democracia Brasileira, nas eleições de 2018.
consoante certidão, destaco que não houve impugnação à prestação de contas. Relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação do candidato. Devidamente intimado, o candidato manifestou-se por meio de petição, ocasião que prestou esclarecimentos apresentando documentos. Em seguida, a CCIA emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação da conta por entender que, mesmo após a manifestação do prestador de contas, algumas irregularidades identificadas não foram sanadas, comprometendo a regularidade da contabilidade. Estado a se manifestar, a douta Procuradoria opinou pela aprovação das contas com ressalvas, considerando que as irregularidades remanescentes não possuem gravidade suficiente para desprestigiar toda a contabilidade apresentada. Por fim, ponderou pelo recolhimento de R$ 455,59 ao Tesouro Nacional, como sobra financeira do recurso do FEFC. É o relatório, senhor presidente. Relatório, ouça do outra Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado, retorna a palavra. Senhor presidente, eu peço permissão para sintetizar, considerando que toda a matéria aqui enfrentada já é, a princípio, o entendimento dessa corte. A primeira irregularidade é doação estimável em dinheiro correspondente a 10 mil relacionada a serviço de prestação de serviço de advocacia, não é? E consigo aqui que a doação financeira de recursos estimáveis em dinheiro proveniente de pessoa física é a fonte permitida na legislação. Assim, por não se vislumbrar a legislação óbice ao recebimento de serviços advocatícios a título gratuito pelo prestador de contas, tido a prática não é tida como ilegal, afasto essa falha, merecendo apenas ressalva. Segundo, é sobra de R$ 455,59. Verdade, são despesas perante o Facebook, foi contabilizado R$ 12 mil, entretanto, os documentos apresentados demonstram despesas no importe de R$ 11.544,41, ou seja, restaram R$ 455,59 sem a demonstração desse custo, sem a demonstração do serviço prestado, de modo que tenho este valor como não prestado e, por consequência, deverá ter razão de proveniente do fundo partidário, deverá ser devolvido na forma do entendimento dessa corte. Terceira, divergência entre o número de nota fiscal informada no SPC Web e a nota fiscal de consumo, emitida pelo Posto Trevão. Perceba aqui que houve um erro meramente formal, incapaz de causar a credibilidade das contas apresentadas. Entendo que a propriedade narrada é passiva apenas de ressalva. Outro, gastos realizados com atividades de militância e mobilização de rua, erroneamente classificados na prestação de contas como despesas com pessoal. Embora o prestador tenha tido em sua manifestação que foram realizadas alterações junto ao sistema, a análise técnica concluiu que não foram efetivadas as correções de classificação da rubrica despesa com pessoa para atividades de militância. Por tratar de um erro meramente formal, incapaz de afetar a credibilidade, entendo que a impropriedade é passiva apenas de ressalva. Quinto item, valor declarado como dívida de campanha. Prestador de contas juntou aos autos a autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da circunscrição. Além disso, apresentou via nota explicativa. Entretanto, o valor da dívida da campanha informado no demonstrativo da receita e despesa é R$ 16.179, restando uma diferença de R$ 1.869 como saldos a pagar ou saldo assumido. Deste modo, a irregularidade permanece em relação a esse último valor, R$ 1.869, que se revela como sendo dívida de campanha não assumida pelo órgão. Sexto, doação recebida e gastos realizados em data anterior à data inicial. Apresenta aqui uma planilha com os valores e quanto a tais falhas, apesar de acarretar prejuízo ao controle, não foi realçado qualquer comprometimento à transparência das informações em seu conjunto. Desse modo, as falhas apontadas configuram-se impropriedades formais que não obstaculizam a análise das contas do candidato, de tal modo que enseja tão somente a aprovação com ressalvas. E eu concluo que, por fim, empreendendo-se uma análise global das receitas e das despesas realizadas no candidato, verifico que o total das irregularidades não sanadas na prestação de contas corresponde a R$ 2.325, que representa 0,26% do total dispendido na campanha, que foi um total de 861 mil, aproximadamente. Em relação aos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento, os R$ 455,59 na esteira já decidido por essa corte deverão ser devidamente devolvidos ao Tesouro Nacional. Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
Julgo aprovadas com ressalvas as contas do candidato Dilmair Calegaro, candidato a deputado federal nas eleições de 2018. A despeito da aprovação com ressalva, por existir recurso público advindo do fundo partidário, utilizados para pagamento de serviços de inserção de anúncios e impulsionamento, cujo crédito não foi utilizado pelo candidato, determina a devolução de R$ 455,59 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente. Como vota Dr. Sebastião Monteiro? Acompanho o relator. Dr. Sebastião Barbosa. Desembargador Sebastião, como Vossa Excelência vota? De acordo. De acordo? É que o Ricardo Almeida. É minha vez, senhor É a sua presidente? vez. Só queria um esclarecimento. Os 2.200 e 325 é do fundo especial? Não. Do Não? fundo especial é tão somente R$ 455 reais, e que era para fins da publicidade, e ele, em vez de gastar os 12 mil, foi 11.500. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Antônio Peleja. Relator. Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, senhor Marcelo, eu tenho aqui para julgamento em bloco aquelas revisões de eleitorado, né? Nós tem o 1.6, que é o PJE 0600232, que é a revisão e coleta de dados biométricos da Zona Eleitoral do Sorriso. E a outra é o 1.7, PJE 0600233, também mesma natureza, só que aqui da 19ª Zona Eleitoral de Tangará da Serra. O Ministério Público entendeu que houve a regularidade dos procedimentos e é pela homologação eu os homologo. Tá. Algum voto em sentido contrário com relação às homologações? O resultado do tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Sorriso e Tangará da Serra, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ministros pares, temos aqui uma proposição, aliás, um pedido da comarca, é o 1.8, é o PJE 0600234. É um pedido de alteração daquela resolução inicial que nós fixávamos as datas para a revisão do eleitorado, coleta de dados biométricos. Esse aqui especificamente do município de Alto Garças, a 45ª Zona Eleitoral. O juízo de lá fez uma solicitação pedindo que fosse alteradas as datas. Inicialmente, elas estavam marcadas para 4/7, que seria amanhã, né? Início até o dia 6/9. Ele está propondo aqui, em razão de situações técnicas que ele está enfrentando, e isso já passou pela corregedoria, a oportunidade da desembargadora Marilson também opinou favoravelmente a essa proposição. Ele está solicitando que as datas dessa zona eleitoral para esses trabalhos sejam feitos de 8 de agosto a 11 de outubro do corrente ano. Eu estou com um voto no sentido de acolhimento da proposta, do pedido da zona eleitoral, como dito, em consonância com a manifestação da outra corregedoria, e estou, então, alterando meu voto nesse sentido para a data proposta pelo juízo. Algum voto em sentido contrário? Podemos considerar, então, aprovada. O Tribunal, por unanimidade, alterou, em parte, a Resolução 2295/2019 nos termos do voto do outro relator. Eu acho que hoje o que nós temos... eu só quero fazer um registro que no dia 18 de julho de 2019 nós contaremos aqui com a honrosa presença do ministro Dias Toffoli, que virá a Cuiabá, uma visita institucional ao Tribunal de Justiça, ao TRT, ao Tribunal Regional Eleitoral, também aqui à Justiça Federal. E ele está agendado aqui a visita que se dará às 14h30, essa visita institucional. Então já faço essa referência a todos os colegas para que às 14h30 aqui. No dia 18 de julho. Não terá. Porque isso aqui no período da tarde, né? Então é só apenas para... É uma visita institucional rápida. Vai ser dia 18, que dia que cai aí, Bruno? Quinta? Não, mas a presença dele é quinta-feira. Sim.
mas eu acho que nós temos data, mas não tem nada em pé, mas podemos fazer pela manhã. Se tiver marcado, não tem problema. Não está marcado? Mas eu gostaria, se os eminentes pares, quem estiver, pudesse, né, recepcionar o ministro, seria interessante. E também eu já vou aqui adiantando, eu até sou portador aqui de um convite a todos, e está em minhas mãos, mas por um lápis eu acabei ontem conversando com o Tiago, da AMAN. Vai haver um jantar também, às 20 horas, né, um jantar com todos os magistrados, e eu tenho um convite a todos os colegas. Por um lápis, eu acabei esquecendo lá, mas ele deixou no meu gabinete. Eu seria o portador para entregar a todos aqui, mas eu faço aqui a minha culpa, mas eu vou mandar trazer aí, vai deixar nos gabinetes de cada um. Nessa mesma data haverá um jantar às 20 horas lá na própria AMAN. Tá? Já sintam-se então todos convidados, inclusive o doutor procurador. Você já tem, né? Tá bom. Mas então, nada mais havendo. Senhor presidente, eu só gostaria de reforçar, né, a presença de todos, né, no Fórum de Direito Eleitoral na data de amanhã. Né? A presidência ela vem empenhando com a Escola Judicial Eleitoral na realização desses eventos, e amanhã, a partir das 9 horas, nós realizaremos essa rodada de debate de direito eleitoral, preparando-se inclusive para as eleições do ano que vem, e debateremos fake news, impacto nas eleições municipais, processo de julgamento de crimes conexos na justiça eleitoral, né? Teoria e prática dos crimes de corrupção e de responsabilidade, investigação de processos de crimes de corrupção, abuso de poder. Então, são temas muito relevantes. A participação de todos é fundamental. O formato será um formato de painel, um formato diferenciado para possibilitar o debate e o diálogo. Tá? Então, estão todos, a OAB está participando de 2 ou 3 painéis, né, pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Então, esperamos que seja um diálogo bastante frutífero. Com certeza será. Muito e obrigado. Muito importante. Ficam todos, então, convidados. E, infelizmente, o doutor Pereira, o senhor já sabe, na minha ausência é justificada, né, porque coincidir. Mas eu tenho certeza que o nosso eminente corregedor fará muito melhor do que qualquer coisa poderia fazer. O senhor vai ser Fidel Castro. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.